A partir de agora, você acompanha aqui na rádio 14 de Julho FM 107.7, o informativo da Cotrijuc, Cooperativa Agropecuária Júlio de Castilhos. Mais de 7 décadas de cooperação, produtividade e confiança. Ouvintes da Rádio 14 de Julho, boa tarde especial aos associados da Cotrijuc. Hoje é segunda-feira, 12 de julho de 2021. Eu sou a jornalista Luziana Ávila e a partir de agora trago para você as principais notícias do agro e da Cotrijuc. E no programa Cotrijuc no Campo do último sábado, tivemos um bate-papo com o engenheiro agrônomo e coordenador da área experimental da Cotrijuc, Felipe Miquelon, que abordou sobre os cuidados iniciais nas lavouras de trigo. Vamos conferir um trecho da entrevista. E quais os principais manejos iniciais na cultura do trigo? Bom, Luciano, então agora o pessoal, alguns já finalizaram a semeadura, alguns estão finalizando. Inicia então alguns cuidados, né? Um dos principais pontos nesse início é o manejo de plantas daninhas, né? Então a nossa região culturalmente ela tem um histórico de ter gado, então basicamente a maior parte das áreas tem ressemeadura natural de azevém. Azevém em trigo é planta daninha, né? Então esse manejo agora no início ele é muito necessário e se faz imprescindível que seja feito no início, porque depois não vai conseguir mais controlar. Também agora no início vão ser feitos então os manejos de adubação nitrogenada, né, e o uso de ureia. Depois inicia aí o processo de manejo de doenças. A gente sempre, dois pontos, né, que a gente agora não tem muito como mexer, mas a gente busca sempre conversar com o produtor. Primeiro, o manejo de plantas daninhas ser bem feito na pré-semeadura, ou seja, implantar a cultura no limpo para que tenha um período mais longo até precisar controlar esse azevém. Como implantar essa cultura no limpo? Então, fazer uma dessecação bem feita, utilizar um herbicida pré-emergente, né? E também, para a questão das doenças, o tratamento de semente, né? Que é imprescindível. Ainda muitas vezes o produtor, vale a pena fazer, não vale a pena. Na safra passada a gente tem resultados que alguns tratamentos de semente chegaram a incrementar 5 sacos de trigo por hectare, né, entre ter e não ter. Então, isso era para ser feito no caso antes da semeadura. Agora, então, tomar cuidado para ver qual é o momento ideal, né, para eu estar entrando para fazer esse controle de planta daninha, fazer esse controle de doenças e fazer a aplicação correta aí dos fertilizantes nitrogenados, né. Felipe, com relação ao manejo de nitrogênio, quais os cuidados devem ser tomados? Bom, primeiro ponto é o momento, né, de aplicação. Então a gente, agora no perfilhamento aí, a gente costuma fazer a aplicação, né, de nitrogênio. A gente sempre estimula o produtor que faça em 2 aplicações, né, porque como o nitrogênio é um fertilizante muito volátil, tem muita perda de lixiviação, ou seja, se tiver um excesso de chuva vai perder no solo, né? Então a gente estimula o produtor que faça 2 aplicações, parcele, né, essa aplicação, para que tenha um melhor aproveitamento desse fertilizante, né? Um outro ponto que é importante é quanto à qualidade do produto, né? Então, qual fertilizante nitrogenado utilizar. Hoje a gente tem diversas fontes de nitrogênio. Algumas delas mais comuns, como a ureia, tem também sulfato de amônio, tem nitrato, enfim. O mais comum é a ureia, então, mas mesmo dentro das ureias tem muita diferença entre produtos. Então a gente sempre estimula o produtor que utilize então uma ureia protegida, que tem diferentes produtos comerciais aí na cooperativa, comercializa alguns, enfim, então é um manejo interessante. O que a gente observou na safra passada? Essa ureia protegida aí, entregando um saco e meio a mais comparativo com uma ureia comum. Então ela se paga, é uma tecnologia um pouquinho mais cara, mas se paga. Entre a gente fazer uma única aplicação e fazer 2 aplicações também teve um incremento interessante na safra passada, aí, em torno de 2 sacos por hectare, o que já auxilia, né? Não envolve um custo tão grande, está entrando uma segunda vez, né, na lavoura.
e tem um retorno aí muito bom com relação à produtividade. Ouvimos parte da entrevista com o engenheiro agrônomo e coordenador da área experimental da Cotrijuc, Felipe Miquelon. E a entrevista completa você pode conferir no nosso canal do YouTube. Mercado comercial. O mercado se posiciona e mantém sua cautela antes da divulgação dos novos números, às 13 horas no horário de Brasília. Embora os analistas e consultores de mercado, a depender das expectativas, acreditam que o reporte não deva trazer grandes mudanças. Do mesmo modo, permanece o foco dos traders sobre o clima nos Estados Unidos. O final de semana foi de boas chuvas, segundo informa o Grupo Laboro, e os mapas sinalizam a condição melhor esperada para o Corn Belt nos próximos dias. A exceção ainda se dá para os estados mais a oeste dos Estados Unidos. Boas chuvas durante todo o final de semana em todo o país, com exceção para as Dakotas, Nebraska e Minnesota. Relata o diretor do Grupo Laboro, Ginaldo Souza. O clima seco, de acordo com as previsões, persiste para o lado oeste do corredor pelos próximos 10 dias, com chuvas abaixo do normal e temperaturas acima, o que significa que as áreas áridas ainda sofrerão por mais um período, e isso deverá repercutir na produtividade da safra americana, que já tem estoques muito apertados para administrar. Cotações dos produtos agrícolas para hoje: soja R$ 150,50 a saca, milho R$ 85,00, trigo PH 78 ou mais R$ 77,00. O dólar no momento é de R$ 5,20. Agora são 12h14, previsão do tempo. Instabilidades que vêm do Uruguai causam pancadas isoladas de chuva no sul do estado neste início de semana, entre as regiões de Chuí e Santa Vitória do Palmar. No entanto, de acordo com a SOMAR Meteorologia, uma massa de ar seco garante tempo firme na maior parte do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Mais uma vez, há risco para nevoeiro e névoa nas primeiras horas do dia em algumas regiões do estado. Registra o fenômeno desde as 3 horas da manhã ali no aeroporto de Porto Alegre, onde teve uma visibilidade horizontal de 400 metros. O alerta ficou por conta do litoral do estado, que podia registrar rajadas de vento de 35 a 50 km por hora. A menor temperatura registrada nesta segunda-feira foi de 2,9 graus em Vacaria, na Serra. E a presença de sol deve garantir a elevação dos termômetros e temperaturas amenas no território gaúcho durante o dia. Em Porto Alegre, a máxima pode chegar aos 25 graus. E amanhã, terça-feira, ainda segue com tempo firme no Rio Grande do Sul. Portanto, a tendência é de mais um dia de sol forte e tempo firme no estado. Na quarta-feira, no entanto, a chuva retorna ao estado e o tempo muda. A semana vai terminar com tempo instável e as temperaturas vão cair de forma significativa. No momento, aqui nos estúdios da Rádio 14 de Julho, a temperatura é de 20 graus e a umidade relativa do ar de 46%. E a previsão do tempo para esta segunda-feira, aqui em Juru de Castilhos, predomínio de sol apenas com pouca variação de nuvens, a mínima de 10 e a máxima podendo chegar aos 23 graus. Amanhã também previsão de sol com a máxima de 23 graus e a princípio na quarta-feira aí teremos sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Então até terça-feira aí teremos sol e a partir de quarta-feira aí possibilidade de chuva. Agora são 12h16, o informativo da Cotrijuc vai ficando por aqui, mas você pode acompanhar todas as notícias e ofertas pela internet, acessando o nosso site cotrijuc.com.br e nos acompanhando nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e o nosso canal do YouTube. Basta digitar @Cotrijuc. Tenham todos uma boa tarde, uma ótima semana e amanhã a gente se encontra aqui no mesmo horário. Até lá! Você ouviu aqui na